Bom dia, amigos. A gratidão é minha poder estar com vocês essa manhã e, de certa forma, falar sobre um conteúdo espírita, né, sobre os pensamentos de Kardec, que particularmente me agrada muito, né, aprender com Kardec. Então, nessa manhã, a gente vai estar trabalhando essa temática, né, o Código Penal da Vida Futura. Eu vou compartilhar a minha janela só para que vocês tenham a referência dos textos, né, a fim de que possam estar acompanhando. Ok, a tela aí está. Então, nós vamos trabalhar esse tema, o Código Penal da Vida Futura, e para analisarmos o conteúdo, é claro que nós vamos nos utilizar de uma obra, que é a obra O Céu e o Inferno. Uma obra, na minha opinião, pouco valorizada pelo movimento espírita. A gente vê assim que as pessoas se debruçam, né, mais em estudo de outras obras e poucos estudam, né, O Céu e o Inferno. Mas é uma obra de um valor inestimável. Inclusive, até o número de vendas dela, em relação às demais obras, é um número bem inferior quando nós tivemos acesso à informação através da Federação Espírita Brasileira. Mas ele é uma obra que vai tratar, né, Allan Kardec já vai deixar claro logo lá na contracapa da obra, né, ele vai tratar a respeito do exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, seguindo de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, o grande trabalho de Allan Kardec nessa obra é pegar o pensamento de diversas outras doutrinas, religiões, filosofias e comparar com aquilo que a doutrina espírita, a ciência espírita estava trazendo à época. Então, fala, olha, a ciência espírita traz um novo conteúdo, traz um novo conhecimento a respeito, né, da vida após a morte do corpo físico. E ele vai fazer comparações, a fim de fazer uma construção muito lógica, muito racional, de forma que não deixe dúvidas de que na atualidade, né, a qual nós vivemos, é a melhor proposta filosófica a respeito da existência do espírito, de como o espírito vive, né? Quais são as sanções, quais são, né, os ganhos que o espírito vai ter diante daquilo que ele realiza na sua vida. De tudo o que eu já estudei, né, a respeito do tema, eu não encontro nada mais lógico e mais racional. Então, Allan Kardec ele foi incrível nessa construção, né, da ciência espírita. E nessa obra, O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar lá, ela é dividida em duas partes, né? A primeira parte ele trata sobre a doutrina, a segunda parte ele vai trazer exemplos, né, a respeito de casos de espíritos recém-desencarnados ou já desencarnados há bastante tempo, que vão relatar a sua situação no mundo espiritual. Mas, na primeira parte lá que trata sobre a doutrina, ele vai ter justamente o conteúdo que nós vamos estar apresentando aqui para vocês hoje, com o tema o Código Penal da Vida Futura. Então, não foi um tema, né, que eu inventei, mas que eu busquei realmente lá dentro da própria obra, e a gente vai fazer algumas reflexões a respeito de cada artigo desse código, para a gente poder tentar ter uma melhor compreensão e ver o quanto Allan Kardec foi feliz em nos deixar esse conteúdo. Entendo eu que o Código Penal da Vida Futura, deixado ali por Allan Kardec, ele meio que resume toda a filosofia espírita, né? Todas as obras, de certa forma, Allan Kardec, ele tenta nos impulsionar ao desejo da nossa transformação moral, e lá no Código Penal ele faz um grande resumo. Tá? Então, é claro que a gente tem que buscar, por ser uma ciência, compreender bem as palavras, né? O que Allan Kardec queria dizer com essa palavra? Qual o significado desse termo dentro da ciência espírita? Pois sabemos que cada ciência, em determinados momentos, faz uso da palavra, mas com significados diferentes, adendos diferentes, para dar uma melhor compreensão, pois que não temos palavra, né, para dar significado para tudo. Então,
temos que tomar bastante cuidado, a gente tem que entender exatamente o significado de algumas palavras, por que elas foram empregadas, enfim. Vai nos dizer logo na abertura também da obra, Allan Kardec vai trazer esse texto. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então veja só, a intenção, e essa é a proposta do Deus que Jesus nos trouxe, não é de eliminar, né, o ser humano mau, mas sim de eliminar a maldade do mundo em que nós vivemos. Quando Allan Kardec vai fazer a construção desse Código Penal, ele teria que estar muito bem alinhado à justiça de Deus. Né? A proposta que Jesus trouxe daquele Deus amoroso, infinitamente bom e justo. Então, teria que estar completamente alinhado. Tá? E lá na obra, ele também vai dizer o seguinte, logo no início, que a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Diferente da construção do nosso Código Penal, enquanto humanidade, que foi feita de forma arbitrária, ou seja, à vontade, né, dos homens ou de uma sociedade, que analisando, né, as situações do convívio social, vai criando as suas leis, as suas regras, enfim. Allan Kardec ele não construiu o Código Penal dessa forma. Allan Kardec ele vai partir da análise das sanções ou das recompensas que os espíritos vão trazendo, né, da sua vida espiritual, e a partir disso ele vai detectando as leis naturais. Então ele não inventa o Código Penal, ele simplesmente apresenta as leis naturais. Tá? Então esse é o principal ponto que nós temos que ver, diferente das nossas leis. Ele não vai estar ali para poder inventar, tirar da sua cabeça, imaginar um código penal, aquilo que seria interessante para a humanidade. Falar, olha, se vocês viverem, né, de acordo com essa minha proposta que eu estou inventando, vai ser uma filosofia de vida interessante. Não. O esforço de Allan Kardec, através da relação que ele vai ter com os espíritos, é o de perceber, é o de detectar a existência das leis naturais e apresentá-las na sua íntegra. Então, não é uma hipótese, né? Não é uma teoria pré-concebida, é uma ciência que vai se debruçar, né, nas observações e, a partir dessas observações, construir esse conteúdo. Então, Allan Kardec, né, sou fã de carteirinha dele, então vocês vão me ouvir falar muito dele. Eu acho ele assim um ser assim de uma inteligência incomum, né, que passou aqui pela Terra, e as construções que ele faz é incrível. Tá? Então, vejam só. Costumo dizer também, logo na introdução, que quanto mais nós nos debruçamos para compreender as leis de Deus, melhor é para nós, seres humanos, que estamos realizando um progresso. Tá? Porque, assim, as leis elas não vão se adaptar à nossa vontade, ao nosso desejo. Por mais que a gente não goste, ou seja contrário à forma como Deus lidar com a humanidade, né? A forma como as coisas ocorrem, como elas acontecem, elas não vão mudar a nosso bel prazer. Elas estão aí postas, nós é que temos que entendê-las, compreendê-las, detectar os limites para poder regular as nossas ações de acordo com a natureza. Tentar bater de frente com essas leis só vai gerar um prejuízo, um atraso para o nosso progresso. E, naturalmente, gerando esse atraso, é um sinal de mais tempo vivendo, né, a vida do espírito infeliz, do espírito imperfeito, porque sofremos, não tem como. Então, quanto antes eu compreendo isso e me ajusto a essas leis, melhor para o meu ser. Porque, assim como o Código Penal prevê sanções, ele também prevê recompensas. Não é diferente nas leis de Deus, e nós vamos ver a partir dos textos que nós vamos trazer nessa manhã. Então, vejam só, não é um sistema, né, que Allan Kardec vai criar para substituir um outro sistema, uma teoria fraca que não se sustenta ao longo dos tempos. Allan Kardec ele traz uma teoria
né? Por isso que nós falamos, é de uma lógica incrível, né? Por isso que até hoje eu continuo no Espiritismo e sigo o Espiritismo, porque por mais que outras filosofias ou outras doutrinas tentassem trazer ideias, né, a respeito dessa temática, elas não se sustentam, tá? Porque são sistemas, não é uma ciência. Essa é a grande diferença do Espiritismo. Tá? Ok, então vamos lá. Nós vamos encontrar dentro desse Código Penal da Vida Futura 33 itens. Nós não vamos conseguir estudá-los a todos. Então, nós vamos ter que pensar alguns. Até, eu costumo dizer assim, até difícil, né? Dentro daqueles 33 itens, a gente escolher qual que é o melhor para a gente debater. Porque todos são importantíssimos. Tá? Então, fica aí o convite aos companheiros que depois, né, da nossa fala, do nosso diálogo, se debruçar em cima dos demais itens para, de repente, ter um acréscimo aí diretamente de Allan Kardec. Então, ele vai começar lá no item número 1, dizendo o seguinte: a alma ou espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Primeiro, a gente tem que entender o que Allan Kardec quer dizer com esse termo imperfeições. Não quer dizer que Deus nos criou com defeitos, né? Imperfeitos no sentido de que eu tenho algo quebrado, algo ruim. Quando Allan Kardec vai trabalhar no sentido de imperfeição, é porque existe uma trajetória que nós temos que cumprir para chegar àquilo que ele chama de perfeição moral. E quando nós somos criados, né, nós estamos nulos desta questão da perfeição moral. Né? Somos, como ele diz lá na obra O Livro dos Espíritos, né, simples e ignorantes, todos. Né? Começamos ali do zero, nulos. Né? Não temos nem o bem, não temos nem o mal, não temos nenhum tipo de conhecimento e as construções vão se realizando na medida das nossas experiências, né, que nós vamos vivenciando. Então, as imperfeições, no que ele diz, é que nós não temos ainda a moral, mas que ela é passível de conquista, depende do nosso esforço. Tá? Então, é nesse sentido que ele vai trabalhar as imperfeições. Deus nos criou, né, do ponto de vista da criação, perfeitos, nós não temos falhas. Nós temos todas as condições necessárias para conquistar a perfeição, que é o progresso moral. Não nos falta nada, ok? E isso é para todos. Então ele vai dizer o seguinte, que não existe, né, que nós vamos sofrer as consequências de todas as imperfeições. Por menor que seja a nossa imperfeição, na hora que nós desencarnarmos, nós vamos sofrer as sanções dessas imperfeições, que nós não corrigimos quando estávamos na vida corporal. Claro que essas sanções, elas são morais, não mais físicas, porque, né, as sanções físicas nós vivemos aqui nesse nosso contexto, né, quando reencarnados. Tá? Mas desencarnados, lá nós vamos vivenciar situações desagradáveis. E ele continua dizendo no item 2 o seguinte, até para ir complementando: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Aqui eu faço uma pausa, porque eu gosto sempre de estudar os termos no sentido de facilitar a minha caminhada terrena. Eu, por exemplo, quando eu me deparei com esse tema perfeição, e não foi nem nesse texto, né, existe a questão lá do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da reencarnação, da encarnação, e que ele vai dizer que é para que o espírito possa chegar à perfeição. Eu fiquei me perguntando, mas que perfeição é essa? Aonde eu tenho que chegar? Veja, ele vai dizer que a nossa felicidade. Eu tenho um desejo enorme de ser feliz, né? Eu já não suporto vivenciar situações difíceis aqui da Terra. Eu queria estar numa vida mais plena, mais feliz, né? E aí a gente se pergunta, de que perfeição é essa que ele está falando? Onde é que eu tenho que chegar? Se eu tenho um objetivo, ele tem que ser o mais claro possível para que a minha trajetória seja mais simples, mais fácil, a minha caminhada seja facilitada. Quanto mais obscuro o objetivo, mais difícil da gente conseguir atingir. E é claro que a gente vai estudando,
E nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele define o que seria essa perfeição. Lembra que eu falei que existem determinados termos que nós temos que entender o significado do termo dentro da doutrina espírita, né? Dentro da ciência ao qual ele está sendo utilizada. Porque talvez perfeição em determinados contextos é outro significado, né? É outra ideia. E Allan Kardec ele vai definir, junto com os espíritos, lá no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos. Ele vai dizer assim: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta a proposição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ok, parece que já ficou um pouquinho mais claro, né? A perfeição que nós temos que atingir quando estamos aqui na Terra para sermos felizes é a perfeição de Deus. Não clareou nada, porque eu não sei nem como que é Deus, eu não tenho uma ideia do que seria essa perfeição de Deus, então se torna difícil a caminhada também. Né? Nós fazemos ideia, nós temos um conhecimento a respeito dos atributos de Deus, mas isso não define de forma clara qual é a perfeição que nós temos que atingir. Mas ele continua no texto: tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. E nós já sabemos que nós não vamos atingir essa perfeição absoluta, porque atingir a perfeição absoluta, que seria a perfeição de Deus, significa nós também sermos deuses. Então é claro que Allan Kardec, nesse momento, e os espíritos estão falando de uma perfeição relativa. Mas Jesus, ao seu tempo, ele queria dar um modelo, né? Olha, esse é o modelo a ser seguido, é o de Deus. Temos que atingir essa perfeição, né? Naquela época lá, explicar em detalhes o que seria essa perfeição não faria o menor sentido, né? Porque o nosso progresso intelectual ainda era deficitário para compreender, né, essa proposta. Mas, em determinada altura do texto, ele vai dizer o seguinte: em que consiste essa perfeição? Qual que é a perfeição que nós temos que chegar? Jesus diz, né, é a fala do próprio Cristo. Qual é a perfeição? Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Ponto. Essa é a perfeição que nós temos que atingir. O dia que nós aprendermos a amar os nossos inimigos, a fazer o bem aos que nos odeiam, a orarmos pelos que nos perseguem, está tudo resolvido. Seremos espíritos perfeitos, nós atingiremos a felicidade que nós tanto desejamos. Claro, teoricamente parece ser fácil, né? Se nós colocarmos na prática, aí nós já vamos ver que não é tão simples, né? Porque nós encontramos seres humanos em graus de evolução diversos aqui na Terra, né? Aqueles malzinhos, aqueles extremamente maus, aqueles capazes de fazer maldades pequenas, aqueles que são capazes de fazer maldades, né, que colocam uma sociedade, um povo, né, em estado de grande sofrimento. Como amar essas pessoas, né? Mas essa é a proposta. Vejam só. A completa felicidade prende-se à perfeição. E purificar a nossa alma requer aprender o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele continua: toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação. Enquanto eu vou me mantendo distante dessa perfeição, no sentido de aprender a amar os inimigos, a fazer o bem aos que nos odeiam, né, e amar aos que nos perseguem, isso significa que eu sou um espírito imperfeito. E, naturalmente, né, eu vou sofrer, eu vou ser privado de gozo. Então, vejam, de um lado, tem a necessidade da gente ter que aprender a amar uma pessoa má, vamos dizer assim, né, imperfeita. Do outro tem o gozo, a felicidade. Qual eu desejo? Aí nós entramos nesse conflito, né? Porque ainda somos espíritos imperfeitos e temos uma certa dificuldade, né, de lidar com essas questões de amar ao próximo. Se amar o próximo mais próximo, que muitas vezes são os nossos familiares, né, os nossos amigos de trabalho, os nossos clientes, aquelas pessoas com quem nós lidamos, já é um desafio. Imagina amar aquele que declaradamente é o nosso inimigo. Mas veja, é uma imperfeição. Nós vamos ter que trabalhar isso. Esse é o convite deste artigo.
né? Agora, se eu escolho permanecer imperfeito, né, claro que eu vou me privando do gozo e necessariamente nós vamos começar a sofrer. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuantes de sofrimentos. Olha que interessante. Nós não temos que ser 100% perfeitos para poder termos a felicidade. Eu não tenho que chegar lá para ser feliz. À medida em que eu vou realizando um pequeno progresso, eu já tenho respostas no que tange a felicidade. E isso quer dizer, à medida em que eu vou desenvolvendo virtudes, na sua parcialidade, eu já vou sendo um pouco mais feliz. Lei de causa e efeito, né? Toda ação má tem uma resposta ruim, não muito agradável, uma sanção. Toda ação boa tem uma resposta boa. Então, cada progresso realizado é uma felicidade a mais conquistada. Então, é algo que nós vamos conquistando gradativamente e vale muito a pena. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Bem diferente do Código Penal, né, dos homens, né? A gente vê assim que Deus, na sua infinita justiça, ele sempre vai levar em consideração coisa que nós, por não sermos oniscientes, onipresentes, por não termos as condições de estar acompanhando 24 horas, cada segundo, a vida daqueles que praticam o mal, e que muitas vezes nós simplesmente jogamos numa série lá, fica esquecido pela sociedade. Nós não temos como agir da mesma forma que Deus age, né? Mas Deus, ele tem condições, por ser onisciente, onipresente, ele tem conhecimento de tudo, ele sabe tudo. Então, naturalmente, ele vai saber cada detalhe. E para cada erro, uma sanção. Para cada acerto, para cada qualidade boa desenvolvida, mais uma possibilidade, né, de felicidade. Ok? À medida em que o homem vai evoluindo, é claro que as leis vão se regulando também às leis de Deus. Chegará um momento que nós não precisaremos ter mais o nosso Código Penal. Porque nós já não agiremos contrário às leis de Deus, então por que que nós teríamos um Código Penal próprio dos homens, né? Para que tipo de sanção se nós já não praticamos mais essas, se nós já não erramos mais, ok? Então essa é a forma que Deus vai trabalhar. A gente vai já começando a perceber que existe aí a questão da meritocracia, né? A cada um segundo as tuas obras. Então, à medida em que eu cometo erros, por mais simples, por menor que ele seja, a lei vai me cobrar esse erro. Seja nessa vida, seja numa outra vida, mais cedo ou mais tarde a lei vai se fazer presente e nós vamos responder por ela. Assim como também qualquer qualidade boa, qualquer ação boa, eu sempre terei como resposta a felicidade. Não tem como ser diferente. Quando nós buscamos, por exemplo, voltar ao passado, né, o tempo que Jesus esteve na Terra, a gente fica se perguntando, nossa, mas Paulo, né, ele teve muitas ações boas e foi decapitado. Aonde está a resposta de felicidade aí? Essa é a nossa pergunta, né? Aonde está a resposta de felicidade? Só estando em Paulo, no momento em que ele desencarna e chega ao mundo espiritual, para compreender qual foi a felicidade desse irmão. Acordar do lado de lá, lúcido, ser recebido pelo próprio Cristo e olhar para o Cristo e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Acabou de desencarnar. Acabou. E acorda lúcido do lado de lá, olha para o Cristo e diz para o Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Estou pronto para o trabalho. Isso significa que Paulo já não sentia o sofrimento e a dor daquilo que os homens faziam com ele quando estava na terra. Ele já estava isento disso. Não que não refletia no corpo, mas o que refletia no seu mundo íntimo era a alegria de trabalhar em nome do Cristo.
Imagine como que seria isso. Você está naquela situação desagradável com um companheiro de trabalho, o cara ali às vezes te humilhando, te criando uma situação extremamente desagradável, e a sua condição interior, no que tange a felicidade e as alegrias da vida, não se alterar em momento algum. E você continuar o diálogo com a tranquilidade, com a serenidade. E isso é a felicidade, né, prometida por Deus, pelas leis. Mas vejam, a cada um segundo as suas obras. Nós não vamos escapar de forma alguma, nós podemos ocultar do homem os nossos erros, não de Deus. Lá no item 5 ele vai colocar o seguinte, já começando a pular alguns, né? Dependendo o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Por que Allan Kardec vai trazer esse item? Veja só, não existe o inferno, tal como outras filosofias colocam, aonde uma alma, por determinados erros que cometeu, não tem mais nenhuma oportunidade, lá queimará eternamente. Essa é a proposta, né, de algumas religiões. Não está de acordo com a infinita justiça e o infinito amor de Deus que Jesus propõe quando esteve na Terra. Se o próprio Jesus nos convida a perdoar o nosso inimigo, a amar o nosso inimigo, por mais que ele erre, por mais que ele cometa as suas atrocidades, por que Deus não seria capaz de fazer o mesmo sendo perfeito, sendo que nós somos imperfeitos? Então, não está de acordo, sabe? Alguma coisa, alguma pecinha não encaixa. Então, é claro que para que exista esse Deus que Jesus propõe, ele tem que ser infinito amor, nós temos que ter novas oportunidades. Então, não dá para acreditar nessa existência do céu ou do inferno como outras filosofias ou religiões propõem. E não existe nada mais lógico do que esse céu e esse inferno ser realmente um estado de consciência que nós podemos vivenciar em qualquer lugar em que nós nos encontramos. Os erros que eu pratico, mais cedo ou mais tarde eu vou percebê-los. E percebendo, é claro que eu vou me cobrar pelo erro praticado. Quando que nós vamos perceber? Aqui no mundo material, reencarnado, nós não temos como ter a visão ampla como tem o espírito. E quando desencarnarmos? Deixei o corpo físico, sei todos os erros que cometi. Todas as pessoas que eu favoreci por conta da corrupção, mas todas as pessoas que eu também prejudiquei por conta da mesma corrupção. Agora eu adentro o mundo espiritual, me recordo do verdadeiro objetivo da vida, do porquê estava na Terra, que era para atingir a minha perfeição, e vejo que eu adiei consideravelmente a conquista da minha tão sonhada felicidade. A minha consciência há de me cobrar. Às vezes nós temos a ideia de que quando eu desencarnar, Deus vai aparecer ali na minha frente falando assim, olha, Evandro, tu errou. Não deveria ter feito assim. Deus não vai fazer nada disso, ele já criou as leis agem. Então esse estado de consciência, né, esse aguilhão que vai me ferroar, né, como dizem alguns textos, que vai me cobrar, é minha própria consciência, que vai fazer eu me recordar o que eu deveria ter feito realmente na Terra, os planos que eu tinha de progresso, e apaixonado pela matéria, vivenciei mais o gozo que a matéria proporciona do que realmente o que deveria vivenciar para aprender a amar ao próximo como a mim mesmo. Eis a proposta. Então eu posso estar aqui na Terra vivendo o inferno. Não sei vocês, amigos, mas já tive estados de consciência em que a culpa me levou a situações de precisar, às vezes, até de um profissional da área, né, psicológica, né, para poder me ajudar, porque a culpa era muito grande. E um psicólogo chegar para mim e me dizer assim, meu irmão, a culpa é só para sinalizar o problema.
Sinalizado o problema, bora corrigir agora. Vamos corrigir o problema, né? É o que ele vai dizer. Nós não temos que nos apegar excessivamente à culpa, mas a culpa faz parte desse estado de consciência, que é para alertar, tem um erro, a coisa está errada. Observe, faça uma reflexão. Mas nessa situação de culpa, a gente vai criando o nosso próprio inferno. Agora imagina, se já não bastasse só o nosso estado de consciência, imagina chegar no mundo espiritual e encontrar aquele pessoal que a gente prejudicou, que já estão sabendo o que nós fizemos, porque a gente esconde aqui, né? Do lado de lá, não. Os espíritos que já não gostam de nós, que já estão no mundo espiritual, estão lá só esperando os nossos inimigos desencarnarem. Desencarnando, eles começam, olha, o Vandrei fez isso, o Vandrei fez aquilo. Já começa a criar a teia, para que mais pessoas possam me prejudicar. E a gente pode estar respondendo numa vida aquilo que fizemos, né, em vidas bem anteriores. Não necessariamente na anterior, a mais próxima. Mas também podemos estar felizes na Terra. Aí a gente volta à ideia de Paulo. Paulo já estava no céu no momento que estava sendo decapitado. Se não estivesse, como ele conseguiria olhar para o soldado diante do convite a abandonar a ideia do Cristo, a renunciar ao Cristo e dizer para ele: faça o seu trabalho e abaixe a cabeça para que o soldado tire-a dos seus ombros. Olha a tranquilidade do ser nessa situação. Tentemos nos colocar no lugar de Paulo. Isso é a verdadeira felicidade, a felicidade do espírito que já fez as suas conquistas. Tá? Continua no código. O bem ou o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem enquanto podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer, não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Olha só, não basta não fazer o mal, deixar de fazer o bem também é fazer o mal. Então eu posso, de repente, não estar fazendo, praticando o mal deliberadamente, mas se eu não pratico o bem também, por escolha de querer fazer o bem para alguém, isso é fazer o mal. Então nós temos que, de alguma forma, praticar o bem. Nós temos que fazer o bem. Né? O espaço que o bem não ocupa, o mal ocupa. Uma pessoa que eu deixo de colaborar numa situação difícil, que está sendo vítima de uma maldade, é diminuir o bem e deixar que o mal se expanda e tome conta daquele espaço. Então, imagine uma pessoa numa situação em que ela está sendo abusada, por exemplo, e eu passo por ali, tenho a chance de fazer o bem e olho e falo, isso é problema dela, estou indo embora. Eu estou permitindo que o mal se expanda cada vez mais. E isso é praticar o mal. Eu não estou fazendo mal para a mulher. Não estou fazendo mal para ela. Mas eu também não estou fazendo bem. Então eu estou permitindo que o mal aconteça. Então não fazer o bem é permitir que o mal continue acontecendo. Então eu tenho que intervir. Né? Porque a partir do momento que eu não pratico aquele bem, eu passo a ser conivente com a ação daquele que está praticando o mal. Então o bem não pode ser tão silencioso assim. A gente tem que mostrar a cara, a gente tem que ir lá e praticar o bem realmente. Só assim nós vamos, de alguma forma, afastando o mal da sociedade. Ok? Nós sempre vamos agir, esse trecho, ele está dizendo o seguinte, nós sempre vamos agir a partir daquilo que nós somos. Isso, de certa forma, em um primeiro momento, parece ser estranho. Né? E já já eu vou explicar por que parece ser estranho. Não tem como a gente agir a partir daquilo que nós não somos. Tá? Nós sempre vamos pensar, sentir e agir a partir daquilo que nós somos. Eu não tenho como formular pensamentos que eu não possuo. Eu não tenho como ter ações partindo de pensamentos que eu não tenho. Eu não tenho como desenvolver sentimentos
partindo de sensações que eu não tenho controle sobre elas. Então, eu sempre vou pensar, sentir e agir a partir daquilo que eu sou. Bom, como eu tenho certeza que ninguém aqui é da área da física quântica, eu posso fazer essa pergunta. Né? Alguém consegue formular um pensamento profundo a respeito da área da física quântica? Eu não consigo. Eu não tenho como agir, eu não tenho como pensar, né, partindo do pressuposto de que eu não tenho nenhum conhecimento da física quântica, eu ainda não sou aquilo, eu ainda não fiz construções internas a respeito dessa temática para poder agir, pensar e sentir, né, com base nesse tema. Então, o espírito sempre vai agir. Então, o que eu estou querendo dizer? Se o espírito é mau, a tendência dele é sempre agir no mal. Se o espírito é bom, a tendência dele é sempre agir no bem. E não tem como ser diferente. Ah, Vandré, então assim, se a tendência da pessoa que é má, que já desenvolveu a maldade, porque nós sabemos que Deus não nos criou maus, Deus nos criou simples e ignorantes. E o homem, nas suas diversas experiências, escolheu caminhos que fez com que ele desenvolvesse vícios e naturalmente se tornasse uma pessoa má, orgulhosa, egoísta. Tá? Então não é criação de Deus, isso é fato, né, para nós. É uma outra temática para se estudar um outro dia. Mas, enfim, nós nos fizemos maus. A partir do momento em que eu me faço uma pessoa má, é claro que eu vou agir de acordo com aquilo que eu sou. Como é que eu vou escolher o bem se eu não sou bom? Ah, parece até estranho, né? Falar, nossa, então se eu sou mal, eu vou viver eternamente praticando mal? Não. Por que não, se eu sempre vou agir a partir do que aquilo que eu sou? Porque existem as leis de Deus para regular essa questão. Por exemplo, a lei de causa e efeito. A pessoa ela é má, mas ela vai sofrendo tantas sanções que ela vai se cansando de viver aquela situação. A partir dali, ela vai ter que fazer escolhas diferentes para tentar ter resultados diferentes. Porque ninguém tem resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, da mesma forma. Então a lei ela vai me impulsionando através de que mecanismo? Da dor. Quando eu não vou pelo amor, pela escolha da coisa correta, eu vou pela dor. Então, a lei vai me impulsionar. Olha que maravilha. Então, a dor vai me fazer refletir. E refletindo essa dor, eu vou fazer, olha, eu tenho que estudar um pouco mais, eu tenho que conhecer alguma coisa a mais para poder fazer uma escolha diferente. E a partir dessa escolha, ter respostas diferentes. Ser um pouco mais feliz. Aí depende de cada um. Ninguém vai ter resultados novos se não fizer escolhas novas. Mas para fazer escolhas novas, nós temos que perceber coisas novas. Aí é que entra, num primeiro momento, o progresso intelectual, que vai impulsionar o progresso moral. Né? Muitas pessoas querem pular essa etapa. Ah, eu não quero estudar e quero realizar um progresso moral. Não vai. Está lá no Livro dos Espíritos. O progresso moral decorre do progresso intelectual. Então, o estudo, a reflexão, né? Em cima de textos, em cima da nossa própria existência, no que tange o autoconhecimento, é fundamental. Tá? Então, vejam só, vamos agir a partir do que nós somos. Então, quando estamos aqui na Terra, exige um esforço da nossa parte muito grande mudar o que nós somos. Entendemos, de forma geral, né, não que todos os espíritos reencarnados sejam, mas de forma geral, que somos espíritos imperfeitos, que estamos lá no terceiro degrau da escala espírita. Né? Aquele espírito que já adentrou o caminho do mal, já fez escolhas ruins e agora nós temos que nos corrigir. Então, todo o Código Penal da Vida Futura, até me adiantando um pouco, porque eu falo bastante mesmo, todo o Código Penal da Vida Futura, ele vai trazer essa preocupação de que tudo aquilo que eu vou sofrer, ou tudo aquilo que eu vou receber como recompensa, depende daquilo que eu sou. E aquilo que eu sou, naturalmente, é o resultado das escolhas que eu fiz. Escolhas ruins me levam para caminhos ruins, que vão me fazer uma pessoa talvez má. Escolhas boas vão me trazer uma resposta melhor, lei de causa e efeito. Mas como fazer as escolhas boas? Conhecendo-as primeiro, estudando-as. Não tem como ser diferente.
nós tanto podemos sofrer, né, ou receber, né, algo bom das leis naturais, tanto aqui na Terra quanto após a nossa desencarnação. Nós não sofremos, né, somente aqui no mundo material ou somente no mundo material. Nós somos provados e expiados tanto em um mundo quanto no outro. A única diferença é que aqui na Terra nós temos aquilo que nós falamos da expiação física. Nós temos um corpo que traz determinadas sensações diferentes. Enquanto no mundo espiritual nós temos aquilo que nós chamamos, e que Allan Kardec descreve como a expiação moral. Então lá não tem expiação física. Ah, Vandrei, mas eu já vi muito espírito em reunião mediúnica, dando comunicação, falando que está sentindo dor física. Está sentindo uma dor no estômago. Isso é psicológico. Né? E ele ainda por estar muito, né, preso à ideia da matéria, pode ser que ele localize uma dor, mas o espírito não tem como sentir dor em nenhum local circunscrito, pois que ele não tem mais órgãos. Kardec vai trabalhar isso. Então ele localiza a dor. Ok? Então, assim, aqui na Terra as dores físicas, o sofrimento físico, no mundo espiritual o sofrimento moral. Não quer dizer que na Terra também nós não temos o sofrimento moral. Também tem, como nós já explicamos, né? A nossa própria consciência nos cobrando a todo tempo. Então veja que o juiz, aquele que vai nos julgar, não é Deus do ponto de vista de um ser que vai vir me julgar. A gente já vai começando a perceber que o juiz sou eu mesmo. Eu tenho livre-arbítrio, eu faço as minhas escolhas. Só que se eu não conheço as leis e não estou andando de acordo com as leis, naturalmente eu passo a sofrer. E claro, Deus, na sua infinita sabedoria, vai se utilizar de toda a humanidade para fazer com que eu entenda qual é o caminho correto. Então, por exemplo, nós temos muitas pessoas más aqui na Terra. Se eu tenho que viver determinados gêneros de expiação ou de prova, vai me aproximar de determinadas pessoas que vão fazer com que eu viva determinados gêneros de prova. Ok? Mas vamos lá. Vandrei, mas já cometi o erro. Agora nós vamos dar um salto aqui nos artigos, tá? Pois que o tempo já estourou aí, a gente vai, só para a gente compreender a parte que eu acho mais interessante do Código Penal. Tá? Nessa questão de sermos nós mesmos o juiz das nossas ações. Tá? Então veja lá. Lá no artigo 16, ele começa a falar, olha, já me fiz espírito mal, já estou sofrendo bastante, né? Desencarnei, estou numa situação de consciência bem complexa. E agora, o que eu faço? Lá no artigo 16 vai dizer o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Aqui, Allan Kardec já começa a diferenciar o espírito de praticamente todas as filosofias e religiões. O espiritismo é a única doutrina ou filosofia que traz como proposta a solução do problema, a reparação, a expiação e a reparação. As outras dizem que o arrependimento basta, tanto que no leito de morte, se eu me confessar e me arrepender dos meus erros, eu estou salvo. Não é essa a realidade? O Espiritismo vai dizer, não, 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 não. Para que haja justiça, o problema que você criou, você vai ter que reparar. E todo o processo de reparação, é claro que traz dor e sofrimento. Não tem como ser diferente. Você constrói a sua casa, você precisa fazer alguns reparos, uma reforma, e você morando dentro de casa, porque nós não temos condição, né, de repente ir para um hotel ou se mudar para uma outra casa, aquele processo da reforma da casa, da reparação, nos traz momentos ali de angústia, né? Porque não é agradável, né? A casa o tempo inteiro suja e a gente ali vivendo, né? Tentando dormir, acordar, barulho e assim por diante. Todo o processo de reparação, né, é de alguma forma doloroso. Mas o Salomão lá levantou a mão, acho que ele
tem uma participação. Fica à vontade, Salomão. Opa, bom dia, Vandrei. Obrigado, obrigado pela atenção. É só uma consideração e uma pergunta também, né? A primeira é o seguinte, por coincidência, eu estava conversando com o Paulo, minha esposa, ontem, sobre esse tema aí da questão da... Somente os evangélicos têm isso muito forte, né? Do arrependimento no último momento, né? Porque eu queria até te ouvir depois sobre isso, porque eles se pegam muito naquela parábola. Eu tenho uma pessoa que é evangélica, e uma vez conversando com ela justifica com base na parábola do bom ladrão, né? Que quando Jesus está lá, né? Narra os evangelhos, eu acho que os três falam, mas acho que mais no de Mateus, né? Quando ele está lá com o bom ladrão, aí tem os dois ladrões com ele, né? Crucificados, e um dos dois se arrepende, né? Censura o outro que estava incriminando Jesus. Aí Jesus diz: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então eles se pegam nisso aí, nessa questão, né? Ou seja, você pode ter sido a pior pessoa do mundo a vida inteira, né? Mas aí não se vê o desdobramento, né? Porque tem vários trechos evangélicos que a gente não pode interpretar ao pé da letra, né? E outra questão que eu acredito até que você vai falar, não sei se você... que é a questão que é a seguinte, que a Igreja Católica ela tem aquela questão do purgatório, né? Que talvez ela se aproxime um pouco daquela questão do umbral, né? Daquela que a gente vê muito aí nas obras de André Luiz, aquele período de transição, que não é uma situação definitiva, mas que a igreja termina interpretando ao pé da letra na questão do inferno. Não, vai ter aquelas, entre aspas, almas, né, que vão para o inferno e dali não vão sair mais. Mas tem aquele pessoal do meio termo que não foi tão ruim assim e vai ter uma chance, né? Então, talvez isso aí se aproxime um pouco da doutrina que Kardec trouxe, né, a partir do ensinamento dos espíritos. Eu não sei se você pensa dessa maneira, só queria lhe ouvir sobre isso. Sim. Sobre a passagem de Jesus, né, com o bom ladrão, é claro que a gente, às vezes, vai sempre se apegar a determinados termos, estaremos, né, juntos no paraíso, mas o que seria esse paraíso que o Cristo quer dizer? Olha, nós estamos saindo daqui de um mundo de provas e expiações, um mundo que nos dá a dor, e estamos indo para o mundo espiritual, né? Acabou o seu sofrimento, né? Passou esse momento de dor do corpo. Isso para nós seria o paraíso, né? Agora, veja só, o arrependimento não quer dizer que não tem o seu valor. Ele tem um valor muito grande dentro da proposta, né? Ele é o começo, ele é o primeiro passo. Em outros itens do Código Penal, nós não vamos ter tempo de olhar todos, mas a gente vai comentando alguns, né, para a gente poder ir compreendendo. Ele vai dizer o seguinte: o arrependimento é o que vai ditar o tempo que nós vamos ficar vivendo em sofrimento. Então, é mais ou menos assim: quanto mais eu demoro para me arrepender, maior é a minha estada na situação de dor e sofrimento. Inúmeras serão as experiências que eu vou ter que vivenciar para despertar o arrependimento. Então, quer dizer, e as experiências normalmente elas são dolorosas. Já já eu vou trazer alguns exemplos. Mas com relação ao céu, inferno, purgatório, sim, eu acho que a própria religião católica, né, ela foi tentando encontrar meios de resolver determinadas encrencas, né? Fala assim, olha, nós estamos mandando todo mundo para o inferno, porque assim, se a gente fala que praticou qualquer um dos pecados capitais vai para o inferno, sinceridade, a população quase que, de forma geral, vai para o inferno, porque todos nós, em algum momento, praticamos algum pecado capital. Não, então agora a gente tem que resolver essa encrenca. Então a gente cria o purgatório. Então vai se criando situações. É o que se aproxima, a ideia do purgatório é o que se aproxima mais da ideia do umbral. A gente só tem que tomar cuidado para não transformar um umbral em um local circunscrito, né? Como muitos já vêm criando essa situação como se o umbral fosse um espaço ali que as pessoas fossem jogadas e ali ficassem expurgando. O umbral é passagem, né? É a passagem do espírito de uma situação, né, de perturbação para uma situação mais plena. Ou seja, um estado de consciência, né? Eu saio de um estado de consciência pesado para um estado de consciência livre, liberto, né, daquele sofrimento, daquela dor, daquela angústia. Porque entendi meus erros, eu sei quais são os próximos passos, consigo determinar, né, o que eu tenho que fazer para ser um espírito melhor. Mas realmente eu vejo dessa forma. Eles estão tentando se aproximar, eles vão ter que ir se regulando de alguma forma, né, a outras ideias, porque
a humanidade já não aceita mais, né? A humanidade, por si só, a ideia do inferno, para uma boa parte, já não faz mais sentido. Quando começa a compreender um pouquinho melhor a ideia de Deus, o inferno já não existe. Inclusive, eu tenho amigos católicos, eles não deixam o catolicismo, eles falam, eu não acredito nesse negócio de inferno. Mas eles são católicos, e se mantêm católicos. Não encontraram, não viram ainda a resposta espírita, porque a hora que eles ouvirem, claro que aquilo vai fazer mais lógica, né? E a minha estada, eu também venho do berço católico, né? Até os 19 anos católico, eu saí do catolicismo justamente por falta de resposta a essas questões. Para mim, a ideia do inferno não fazia sentido nenhum. E eu perguntava, eu lembro um tempo de catequese, né? Eles falavam, eu perguntava para minha professora, ela, menino, para de perguntar isso, que isso é pecado. Ela falava, né? Ela insistia numa proibição, como se eu não pudesse saber algo. E eu falava, mas não faz sentido isso, né? O meu pai, por pior que eu fosse, não vai me jogar no inferno, eu falava, né? Não vai me jogar no inferno, porque que Deus, que é esse Deus que Jesus fala que tanto ama, vai jogar a gente para o inferno? Não encaixava na minha cabeça, sabe? E assim a gente vai encontrar as respostas no Espiritismo, tá? Mas o umbral, o que a gente tem que entender, para não transformá-lo também no inferno, umbral é o estado de consciência, sempre. É o que Allan Kardec vai defender. Por isso que Allan Kardec não vai dar um nome para não criar um local circunscrito, né? O umbral é um estado de consciência que pode ser vivenciado tanto na Terra quanto no mundo espiritual. Depende de como está a minha consciência agora, nesse momento. A gente pode estar sofrendo e já estar expurgando alguma coisa, ainda aqui na Terra. Tá? A diferença é que no mundo espiritual, a abrangência da visão do espírito é muito maior. É claro que lá a gente vai expurgar a coisa com muito mais conhecimento de causa do que aqui na Terra. Então, talvez a dor moral, ela seja muito mais intensa do que aqui no mundo, né, material. Mas vejam só, vou trazer aqui alguns exemplos para a gente tentar compreender essa questão da reparação, porque fala-se muito em castigo em todas as filosofias, inclusive Allan Kardec também fala sobre o castigo dentro da doutrina espírita, mas por falta de palavras que poderiam resumir de forma mais adequada o pensamento, Kardec utiliza o castigo. Mas dentro do espiritismo tem um significado diferente, nós temos que tomar muito cuidado com essa palavra castigo, né, quando nós lemos ela. Alguns vão falar assim, se eu fui lá e matei uma pessoa, dei um tiro numa pessoa, né? Na outra vida, Deus vai me colocar numa situação onde vai colocar uma pessoa para me matar também. Ué, Deus está tentando resolver o mal com o mal agora? Será que é assim que é a lei? E dentro do meio espírita corre muito isso. A gente acha que porque fez isso, a gente vai ter que vivenciar a mesma situação na outra encarnação para poder resolver o problema. Não é assim que Deus resolve a situação. Vamos tentar trazer agora a clareza. Então, veja, primeiro é a necessidade do arrependimento. Eu me arrependo. O arrependimento é onde eu consigo detectar que eu estou errado. Quanto antes eu detecto, mais rápido, né, eu passo pelo sofrimento. Por quê? A lei vai ter que me despertar para o erro. Se eu não me arrependo rápido, as experiências vão vindo. Sempre dolorosas, não tem como. Até que eu desperte. Cometi o erro. Agora eu vou para o próximo passo. Então, o arrependimento é o começo de tudo, mas ele vai determinar o tempo de sofrimento, que pode ser muito longo se eu demorar para acordar. Tá? Então, quanto antes nós percebemos o erro, porque não existe problema em cometer o erro. O erro ele faz parte do progresso humano. O que Deus quer é que a gente, na experiência do erro, porque nós não somos perfeitos, então nós vamos errar, a gente perceba o erro e corrija o rumo das coisas. Repare o problema criado e corrija o rumo das coisas. Então, todos nós vamos errar nessa trajetória. Não tem como o espírito ser criado simples e ignorante e nunca errar. Agora, existe uma grande diferença em errar, compreender o erro, né, e não praticá-lo mais, e errar e permanecer no erro. E isso é desenvolver vícios. Então, tem determinadas experiências que eu vivo, imagina assim, no caso de uma corrupção. Alguém chega para mim hoje lá com um cheque pequeno.
Ah, Vandrei, vamos lá, né? Tá aqui, faz isso para mim, tá aqui um check-in de R$ 100. Faz isso para mim, né? Para aliviar, tá? Enfim. Aí lá na minha cabeça tá, não, eu já sei que é errado, não posso. Não, mas é só R$ 100, tá bom, daí. Tá feito, o negócio foi, beleza. Mas a minha consciência fica me cobrando, Vandrei, você errou. Você está errado. Você não deveria ter feito isso. Porque o nosso anjo guardião vai nos ajudar a perceber os erros. Eles vão me influenciar. Eles vão me inspirar. Olha, isso não está certo. Não está certo. E a gente vai ficando com aquela questão de consciência. Aí eu falo, tá bom, mas não vou fazer mais. Beleza. Aí chega daqui um dia um cara com um check-in de 10 mil lá. Eu numa situação financeira meio difícil. Vai lá, resolve isso para mim. Olha, eu já compreendi o erro, eu tinha me arrependido de ter cometido outro erro, mas aí eu falo, 10 mil não dá, né? Daí. Ali eu vou desenvolvendo esse vício pela própria corrupção. Que com o tempo isso vai fazer parte do meu ser humano, vai ser natural. Se uma pessoa chegar e me convidar à prática da corrupção, eu não vou ver problema nenhum, aquilo faz parte do meu convívio, do meu contexto. E assim a gente vai. Aí eu desenvolvi um vício. Agora eu tenho que me liberar desse vício. Olha, pelo fato de eu não ter me arrependido verdadeiramente, eu continuo praticando o mal, desenvolvi um vício, e agora vai dizer os espíritos, inclusive num texto que trata sobre orgulho e egoísmo, lá em Obras Póstumas, que o vício se levam vidas para serem resolvidos. Vidas. Olha quanto tempo a gente leva para se livrar do vício. Se tivesse me arrependido lá no momento em que foi sinalizado o erro, verdadeiramente, ajustado as coisas ali. Porque o fato de eu me arrepender não significa, eu estou com o cheque de R$ 100 na mão, lá o primeiro, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reparar o problema. Não basta só se arrepender, repara o problema, assume o erro que fez, assume a sanção dos teus atos. Isso é reparar o mal. Fácil? Depois que já está com R$ 100 na mão, falar, eu vou ser preso, né? Vou ser julgado? Vou nada. Mas vejam só, vou trazer um exemplo que vai deixar um pouco mais claro. Já também trazendo a ideia de que Deus, ele sempre vai resolver o mal com o bem. Vejam só, imagina que em uma vida, né, passada, eu desencaminhei mulheres ao mundo da prostituição. Vejam que eu, de repente, me tornei um cafetão, era, né, um cafetão, e desencaminhei várias mulheres ao mundo da prostituição. Naturalmente, essas mulheres desenvolveram em si o vício da sexualidade. Gostam, né? Se relacionam a bel prazer, enfim, sem muita preocupação. Não que exista algo de errado na sexualidade. Não existe. O problema é o desequilíbrio, né? Como vai dizer lá, não há nada de errado nas paixões. O problema é quando a gente ultrapassa o limite da paixão. Quando nós exageramos, né? E isso nós estamos infringindo uma lei, naturalmente desenvolvendo vícios. Então eu desencaminhei essas mulheres detêm o vício, ok? Desencarno, percebo o erro que cometi, me arrependo verdadeiramente, eu não deveria ter feito isso, agora existem mulheres lá sofrendo por conta dessa situação. Enfim, nós já sabemos como isso funciona. O que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo? Já me arrependi. Expiar e reparar. Expiar realmente é sofrer um castigo, né, pelo mal que eu pratiquei. Vamos parar para refletir agora. Como que seria essa minha expiação aqui na Terra? Eu quero voltar para a Terra agora. Que gênero de prova eu escolheria? Porque o gênero de prova somos nós escolhemos. Está lá em O Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec falando sobre as provas, explicando. Nós escolhemos o gênero de prova. Mas que não haveria o gênero de expiação e prova, né? Mas não haveria nada de errado Deus escolher para nós o gênero de expiação, pois que eu já escolhi viver a expiação perante a lei no momento em que eu errei. Então ele não está infringindo o nosso livre-arbítrio quando escolhe. Porque eu já escolhi, eu já conheci a lei, eu já sei. Lei de causa e efeito, eu vou viver. Deus só vai antecipar o momento certo de viver a expiação. Mas eu vou estar lá e vou escolher qual seria o gênero de prova.
Vejam, Deus é infinito amor e justiça. Ele é justo, então eu vou ter que reparar, não tem como. Nós vimos lá atrás, não há uma única imperfeição que passe sem que Deus, né, dê conta da minha necessidade de progresso. Então Deus é infinitamente justo e bom. O que seria justo? Atrelado à bondade de Deus? Ó, Vandri, não foi você que desencaminhou elas? Foi. Volta lá agora e traga elas para o caminho correto de novo. É pagar o mal com o bem. Mas agora imagina só, de repente eu chego lá e falo assim, tá bom, eu quero reencarnar. Se possível, eu quero me consorciar, me casar com uma mulher que tenha este vício. Para que eu tente ajudá-la, porque ela vai estar mais próxima ali, né? Aí, já sabendo do vício, o que vai acontecer durante o casamento? Provavelmente situações de traição. E eu tenho que me manter firme naquela posição para conseguir ajudá-la a compreender ou a reparar o mal que eu fiz para mulheres que vivem essa situação do vício na sexualidade. Ou vice-versa, tá, pessoal? Só um exemplo. Eu tenho que reparar o mal que eu fiz. Então, veja, onde está a expiação? Na dor que eu vou sofrer com as situações que a vida vai me impor, porque ela vai praticar aquilo. Por quê? Porque ela é assim. E o meu papel é ajudá-la com paciência, com resignação. E quem consegue? Muitos não conseguem, né? Já tem o problema de ter desencaminhado. Aí quando a pessoa pratica o ato do adultério, vai lá e mata a pessoa porque não admite. Porque ela é minha, né? Aí um outro vício, né? Ciúmes, aquela vaidade de que é minha. Imagina. Aí ao invés de ter um problema, agora eu tenho dois. Então vejam só, nós temos que reparar o mal é com o bem. Deus não nos coloca na terra. Mas isso representa um castigo. Percebe? Porque traz sofrimento, traz dor. E todos aqueles que fazem parte do convívio não estão ali por acaso, inclusive os filhos. Se já tem filhos, é claro que todos eles estão ali para vivenciar experiências que têm necessidade para poder realizar um aprendizado novo. Então, esse é o processo de reparação e expiação. Deus não vai me mandar aqui para que algum cafetão me coloque no mundo da prostituição. Isso é contrário à lei. Ele não está vindo aqui para me fazer mal. Ele quer que eu venha aqui para aprender a fazer o bem. É o contrário. Isso é a lei de Talião, de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente. Então, se fosse assim, então eu nasceria então mulher, e agora eu estou com um o cafetão vai me desencaminhar para desenvolver o vício? Não. Talvez ele poderia me fazer reencarnar mulher, ter contato com o cafetão para sentir talvez determinadas dores, mas não para desenvolver o vício. Mas, de repente, para explicar para o cafetão que ele não pode fazer aquilo, para mostrar que ele não deve fazer aquilo. É sempre a prática do bem, gente. Não é sempre... A gente reencarna, não tem outro motivo. É para praticar o bem. O objetivo é sempre a prática do bem. É a gente que exagera, é a gente que vai por outro caminho. Aí é que está a justiça. Você fez o problema, você criou o problema, repara. Repara. Mas o Código Penal vai dizer que, e cumprindo aquela fala de Jesus, que o amor cobre uma multidão de pecados, né, que determinadas ações no bem podem cobrir inúmeros erros praticados, pode reparar muita coisa. Então, às vezes, uma ação que desenvolve verdadeiramente uma virtude em você pode já cobrir centenas de problemas que você criou no passado. Vamos parar para pensar em Paulo de novo? O que Paulo fez antes de ser Paulo e era Saulo? Foi ele quem iniciou a perseguição aos cristãos. Foi ele quem matou os primeiros cristãos. Mas depois que ele se tornou Paulo, ele desenvolveu questões tão importantes a ponto de merecer ser recebido pelo Cristo quando adentra o mundo espiritual. Ele deve ter cobrido o pecado que não acaba mais. Mas veja, ele fugiu ao processo de reparação? Não. Ele se arrependeu no primeiro momento. E depois, o que ele fazia? Gente, se vocês lerem a história, se não tiveram, leiam, né, contato.
que acontecia? Para cada cidade que Paulo ia pregar, ou ele era preso, ele sofria agressões físicas e estava ali sempre firme. Paulo sofreu muito, porque qual que era o processo de reparação? Agora eu tenho que falar para aqueles que eu falei que era para matar os cristãos, que eles não podem mais matar os cristãos. Olha o processo de reparação de Paulo. Quanta dor Paulo vivenciou quando estava ainda na terra. Mas graças ele conseguiu, porque ele conseguiu, numa mesma existência, se arrepender e reparar o mal que ele criou. Olha que maravilha. Onde está Deus nos julgando? Deus já criou as leis. Somos nós mesmos que vamos, diante do nosso livre-arbítrio agora, nos julgando, né? Aprendendo uns com os outros, é claro, através das experiências, progredindo. E a sociedade, uma sociedade mais evoluída, ao longo do tempo vai se formando. Não existe mais justo que isso. Você criou o problema, você resolve o problema. E eu não tenho como escapar. Não tem. Então, quanto menos problema a gente cria, menos processo de reparação nós vamos vivenciar. Por isso que vale muito a pena o progresso. E como a gente viu, o processo, né, de reparação, ele já é um processo expiatório, né, para muitos espíritos. Né, vai ser um processo já expiatório do erro que causou. Porque nós vamos viver problemas. É claro que eu trouxe um exemplo, mas se a gente começar a refletir, a gente vai vendo, a gente vai começando a enxergar na nossa própria existência, né, na nossa relação com os filhos, na nossa relação com o cônjuge. Não dá para a gente detectar o que é prova, o que é expiação. Não dá para separar, né? A gente não tem como ter certeza estando aqui inserido no mundo material. Mas a gente percebe através dessas experiências que ali estamos vivendo ou uma expiação ou uma prova, né? A gente vê porque aquilo se repete. E a prova ela sempre vai se repetir, ou a expiação ela sempre vai se repetir, enquanto eu não conseguir compreender a necessidade de superá-la quando prova ou de reparar quando expiação. Então a gente tem que vivenciar. Eu lembro de Alberto Almeida, ele citou um caso muito interessante, e isso foi um caso real, né, em um dos seus seminários, e ele ainda falou, olha, a pessoa que eu fiz o atendimento, ela permitiu que ele contasse, né, a história sem relatar nomes, enfim, mas só para também exemplificar mais um caso. Que às vezes a gente julga muito a pessoa que é traída e ela se esforça e permanece no casamento, né? Fala assim, imagina, né? A pessoa traiu ela, vai ficar ali, né, sendo vítima, é boba, né? Onde já se viu, enfim, a gente julga muitas vezes a pessoa que foi traída pelo fato de estar ali. E eu costumo dizer com as pessoas que eu converso, né, usando, claro, a própria palavra do Cristo, fala, não julga. Você não sabe o que essa pessoa carrega na sua intimidade. E esse exemplo de Alberto Almeida, ele deixa bem claro isso daí. Uma mulher, né, ela se casou, talvez você já tenha escutado isso do próprio Dr. Alberto Almeida, né? Mas ela se casou e ela, já fazia um ano que eles estavam casados, e ela não havia conseguido se entregar para ele ainda, sexualmente falando. Um ano de casado, ela não se entregava. Ela tinha alguma coisa que criava uma repulsa e ela não conseguia. Nisso ela procurou o Dr. Alberto Almeida e dentre as terapias que existe, ele sugeriu para ela, porque era o caso, né, da questão da regressão. Fez uma regressão com ela e ela detectou que numa outra vida, o que agora é atual marido dela, né, aliciava ela ainda muito criancinha no berço. Então, abusar, de certa forma, deve ter existido o abuso, né, sexual nela enquanto criança, muito pequena. E aquilo criou essa repulsa. Mas que o marido, né, enquanto espírito, reencarnando, pediu para ela, tá? Então veja a questão do livre-arbítrio, né? Pediu para ela, falou, olha, me dê a chance de eu me desculpar, né? Então antes de reencarnar, me dê a chance de me desculpar com você pelo que eu fiz. Independente do que vai acontecer, eu vou te amar e vou te respeitar. Pediu a chance de se casar com ela. Então, foi o que aconteceu. Se casou, ela compreendeu. E ela depois relata do Dr. Alberto Almeida que, voltando para casa, quando chegou lá em casa, né, e o marido dela, né, recepcionou ela,
Ele chegou e falou assim, olha, nem precisa me falar o que eu fiz de errado na outra vida. Porque eu já sei que eu fiz alguma coisa muito ruim para você, né? Só que eu sei que eu tenho que estar aqui com você, te amar e te respeitar. Olha o que ele falou sem saber da história. Ele vai relatar para ela, lá dentro de mim tem uma coisa que por mais que você não consiga se entregar para mim, eu te amo, eu te respeito. E isso com certeza se estende para outras situações. A pessoa está num processo de reparação e ela se abraçou tanto aquilo como uma forma de chegar à felicidade que ela deseja, que por maior que a situação seja constrangedora, seja difícil, ele vai se agarrar àquilo lá. E de fora a gente julgando, né? Porque como que nós julgaríamos essa situação? Ah, qual é? Vai ficar casado com uma mulher aí que nem se entregou com você já com 1 ano, né, de vida juntos? Imagina, né? É assim que a gente iria julgar. Mas e do ponto de vista do espírito? Podemos julgar? Podemos julgar a mulher por não ter conseguido se entregar para ele? Também não. Veja, ela criou um trauma, né? Relacionado à pessoa dele. Vibrações fluídicas existem entre os dois que cria essa situação, né, de repulsa da parte dela. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas ela se entregou depois que fez a regressão? Segundo a doutora Alberto Almeida, 1 ano depois ainda. Ela foi conseguir se entregar pela primeira vez. E não se entregava frequentemente. Eles falavam assim, acontecia assim em tempos, né, bem distantes entre um e outro. Então, foi um trabalho de reconquista, de confiança, de reparação, para que eles pudessem se aproximar e que o amor pudesse, né, ser a fonte verdadeira da relação. Processo de reparação. Veja, Deus não coloca ela para fazer mal para ele por conta daquilo que ele fez para ela. Deus colocou ele para fazer o bem por conta do mal que ele praticou em relação a ela. Ok? Então, só para a gente trazer mais um exemplo e deixar bem claro. Aí ele continua no texto lá. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo, aquilo que nós falamos, só para dar base para aquilo que eu trouxe, tá? Até que os últimos vestígios da falta, desculpa, isso mesmo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Dando base novamente para minha fala, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem havia feito mal. Ponto. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhe reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então veja só, está nas nossas mãos. A justiça, ela se torna lógica e racional quando nós somos responsáveis e nós temos que reparar. É claro que na sociedade atual que nós vivemos, não dá para igualar as leis dos homens a isso que nós estamos vendo agora. Mas nós temos que caminhar nesse processo. Na medida em que a sociedade vai evoluindo, a humanidade vai evoluindo, as leis também vão se adequando. André, mas por que não dá? Imagina, se a gente fizer isso aí, uma sociedade má vai dizimar a sociedade que já é mais ou menos boa. Porque eles não compreendem isso. Eles não conseguem alcançar esse pensamento ainda. Então talvez não. Então ainda é necessário lançar mão de determinadas sanções, talvez não muito adequadas, né, na atualidade, para que eles possam compreender o que estão fazendo de errado. Então Deus também nos usa como meio de ajudar outras pessoas a compreenderem um erro. Então, imagina um criminoso, nós colocamos ele na cadeia. Nem sempre é a melhor condição, né? Aquela cadeia lá, por exemplo, ele vive lá em uma condição desumana, não aprende nada, dizem que às vezes sai pior do que entrou, mas ele sofre uma dor, ele sofre algo, ele passa por uma situação difícil, que poderia, assim como acontece com muitos,
despertar o interesse por coisas diferentes. Bom seria se todo esse processo que ele está vivenciando lá, de uma dor, de um afastamento, estivesse associado a um processo educativo, né? Para que ele pudesse sair melhor. Que é assim que é o planeta Terra. É a prisão nossa. Nós somos colocados aqui. Vivemos situações mais diversas possíveis, que traem dor, sofrimento, reparação, mas nós temos a oportunidade do processo educativo. Mas na medida em que a sociedade vai evoluindo, é claro, as leis dos homens vão se igualando e se fundindo às leis de Deus. Não tem como ser diferente. Tá? Acredito que não dá, né, para ser só dessa forma ainda, mas com o tempo a gente vai progredindo. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado. Cumprindo os deveres desprezados, né, as missões não preenchidas. E ele continua: praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se se tem sido orgulhoso, amável se se foi austero, caridoso se tem sido egoísta, benigno se se tem sido perverso, laborioso se se tem sido ocioso, útil se se tem sido inútil, frugal se se tem sido intemperante, e assim ele vai sempre trazendo que a forma de reparação sempre se dá a partir do bem. Essa é a proposta da doutrina espírita. Veja que o Código Penal da Vida Futura, ele vai trazer e evidenciar várias leis, né, que estão ali na base da própria doutrina espírita. Uma delas, a lei da reencarnação. Sem a lei da reencarnação, esse Código Penal não faria o mínimo sentido. Lei de causa e efeito, também não faria o mínimo sentido. Lei do progresso, né? Somos criados em determinado momento, né? Temos um princípio, mas somos espíritos, né, eternos. Existiremos sempre depois da criação. E existe sempre progresso, então estaremos sempre realizando um progresso. E assim, como diversas outras leis, né, estão evidentes dentro do Código Penal da Vida Futura. E no item de número 33, Allan Kardec ele vai fazer uma síntese de tudo isso que nós vimos até agora, né? E os outros itens que nós não trouxemos, tá? Vimos somente alguns. Mas, assim, alguns nos perguntaram, não seria mais fácil a gente só chegar lá e ler a síntese, então já compreende o Código Penal inteiro? Nem sempre a síntese é suficiente, né, para a compreensão de todas as pessoas, que talvez ela não tenha a amplitude necessária para que a gente possa compreender por conta ainda das nossas imperfeições. Como seres humanos ainda, nós temos a necessidade de ver em profundidade, em detalhes, determinados assuntos para conseguir fechar um quebra-cabeça dentro de nós mesmos. Tá? Mas aqui o item 33 vai resumir tudo aquilo que nós trouxemos até agora. Ele vai colocar assim, ó, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 princípios. Primeiro princípio, o sofrimento é inerente à imperfeição. Se eu não quero sofrer mais, o que eu tenho que fazer? Me desfazer das imperfeições. E se desfazer das imperfeições significa parar de praticar o mal e praticar o bem. É desenvolver virtudes. Nós lemos, né, no item anterior que nós acabamos de passar, que sempre nós vamos dar como resposta ao mal uma atitude boa, um pensamento bom. Veja só, eu me esqueci de comentar um pouco mais atrás, essa questão do pensamento. Não é só no campo da ação, tá, gente? Deixar de praticar o mal é um começo, mas eu também tenho que deixar de pensar mal. Então, porque o espírito, ele é pensamento. Quer dizer, ele não é pensamento, mas o seu principal atributo é o pensamento. Se confunde a tal ponto que falar que ele é pensamento não é um erro tão grande, né? Porque não existe o espírito sem esse atributo. Mas vejam só, nós temos que
abandonar pensamentos fúteis, associados ao mal. Então não adianta de nada eu não fazer o mal para aquela pessoa, sendo que eu estou com o pensamento desejando fazer o mal. Andrei, por quê? Porque toda ação decorre de um pensamento ou de um sentimento, que o sentimento é um tipo de pensamento. Toda ação decorre de um pensamento. Se eu estou com aquele pensamento de que eu quero me vingar daquela pessoa, eu quero me vingar, e se eu vou dando força para esse pensamento, ele vai se repetindo naturalmente, isso vai se tornar numa vontade, e essa vontade se torna numa ação. Essa ação é o mal surgindo na sociedade. Então nós temos que frear os pensamentos o quanto antes. Nós temos que nos liberar dos pensamentos maus. Porque aí onde há maus pensamentos, mais cedo ou mais tarde, haverá más ações. Tá? Então nós temos que trabalhar os pensamentos, nós temos que controlar os pensamentos. Então, se a imperfeição está no campo da ação, se a imperfeição está no campo só dos pensamentos, tanto faz, nós temos que nos livrar da imperfeição. Não posso ficar pensando mal do vizinho, mal do colega do trabalho. A gente tem que organizar os pensamentos e tornar ele útil para o meu progresso e para ajudar a sociedade ao qual nós estamos inseridos a progredir também. Segundo princípio, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, as moléstias punem os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Está nas nossas mãos, não tem como ser diferente. E eu não vou escapar às sanções das leis. Ponto final. Vandrei, mas eu não quero mudar. Direito seu, livre arbítrio. Pode permanecer estacionado, não tem problema. É o que diz a lei. Você pode. Mas não vai deixar de sofrer as sanções. As leis estão aí. Deus não vai vir aqui perguntar: você quer que eu mude a lei para você? Não vai. Deus também não vai me pedir a opinião: como que você quer que sejam as minhas leis? Para nós só resta o quê? Ser submisso a elas. Ponto final. Isso parece soar um tanto estranho, né? Mas como assim ser submisso? Sim, é ser submisso. As leis estão aí. Elas nos prometem recompensas, eu só tenho que me adequar a elas. O tempo que vai levar depende do quanto eu quero realmente mudar, verdadeiramente. E não tem como ser diferente. Está nas minhas mãos, tá? A dor, ela vai surgir como ferramenta de progresso, então não temos que vê-la como algo ruim. Tá? Se eu estacionar, a dor surge para me colocar nos trilhos novamente, para me impulsionar para frente novamente. Podendo todo homem, como terceiro princípio, libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. O amor cobre uma multidão de pecados. Se eu, diante de uma virtude que eu desenvolvi, já não tenho a mínima chance mais de eu praticar determinados males, que talvez eu não tenha nem reparado com aquelas pessoas, já progredi. O que importa para Deus é isso. Agora, o que eu faço? Vou lá praticar o bem para aquelas pessoas. Já não no intuito da reparação, mas eu quero ir lá ajudá-las a sair daquela situação que talvez eu tenha ajudado, né, a colocá-las. Eu escolho ajudá-las. Essa é a percepção. Olha como que é perfeita as leis de Deus. Está nas nossas mãos. A escolha é nossa. Nossa vontade. Quando eu quiser deixar de sofrer, só tenho que progredir. Quando eu quiser ser feliz, só tenho que desenvolver virtudes. Compreender quais são as virtudes, né? Defini-las, né, nas suas múltiplas definições, entender, né, as múltiplas definições que tem cada uma das virtudes, e entendendo essas múltiplas definições, praticá-las.
E ele vai terminar lá no céu e inferno dizendo o seguinte: tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Nós temos um termo muito usado no meio empresarial hoje, que se chama meritocracia. É isso. Se eu deixar de praticar as coisas erradas, eu tenho mérito. Se eu não deixar, continuo onde eu estou. Ninguém, a não ser o próprio indivíduo, é capaz de impulsionar o seu progresso. Se eu quero progredir, eu tenho que ter vontade. Eu tenho que encontrar os meios. Eu tenho que progredir. O que as demais pessoas podem fazer pelo meu progresso é me ajudar na compreensão, né, da vida, do mundo, assim como Allan Kardec faz com todos nós através da doutrina espírita. Estou compreendendo. Agora, progredir ou não progredir é uma escolha minha. Se eu não quiser, eu permaneço aqui. Bom, aprendi tudo que Kardec falou, mas não estou praticando. Do que vale? O espiritismo para mim não serviu de nada, né? Então, assim, nós temos que entender que está nas nossas mãos. Por isso que dentro do meio espírita a gente diz, progresso intelectual importantíssimo, mas sem o moral, nada feito. Então, eu não tive o progresso necessário para me tornar espírito bom, que é o próximo degrau que nós devemos atingir. Então, amigos, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês essa manhã. Agradeço de coração pela oportunidade, é sempre muito bom refletir com Kardec, com a ciência espírita, pois que cada contato que a gente tem são sempre novos conceitos, novas ideias, e isso vai ajudando a gente a balizar as situações que vão ocorrendo ao longo da vida. Então, gratidão, que Jesus abençoe a todos vocês.